Boa noite, turma. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa disciplina de Planejamento Social, no qual nós vamos começar a falar sobre a distinção, a diferença existente entre planos, programas e projetos. Em cada etapa a gente vai ver do que se trata cada uma desses itens, e como o planejamento acaba se intercalando com eles. Hoje, nessa primeira parte, nós vamos ver o que são os planos, Eu achei melhor dividir em 3 pontos para não ficar muito conteúdo de uma vez e para que talvez a gente possa ter a chance de trabalhar em sala, cada uma dessas etapas, que elas são bem complexas. Então, para que não jogasse muito conteúdo de uma vez para vocês, eu resolvi trabalhar cada uma dessas etapas de uma vez. Eu fiz alguns slides, descrevendo ali como é que se dá o planejamento, quais são os itens que são presentes nele. E eu vou mostrar para vocês 2 exemplos de planos, tá? Planos nacionais. O Plano Nacional de Imunização, que é o que está sendo usado agora para vacinação, 2021, e um plano mais antigo de um governo passado, se eu não me engano é do governo Dilma, que é o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher. A gente vai ver esses 2 exemplos de planos, porque a proposta é fazer algo parecido como que um exercíciozinho, de como seria a gente ver um planejamento de um plano na prática. Bom, então, primeiramente, a gente vai ver o que é um plano, o que se trata, O plano, ele delineia as decisões de caráter geral do sistema, as suas grandes linhas políticas, suas estratégias, suas diretrizes, precisa e responsabilidades, Então, o que um plano faz? Um plano, ele basicamente ele é um conjunto de metas. Ele é um conjunto de pontos que você quer atingir. E esse plano, ele sempre vem diante de uma emergência. Ele surge diante de algo ali que você precisa resolver, às vezes, urgentemente. Que você não pode adiar, o que é um fato que se torna muito problemático em determinada realidade. Por exemplo, a questão do Covid-19 exigiu que se criasse um plano nacional de imunização para vacinar a população brasileira. Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica, porque esse é um problema muito gritante no Brasil. Plano Nacional de Educação, porque educação, analfabetismo, a falta de educação nas escolas ainda é um problema emergente. Então, quando você tem um problema grande, um problema emergente, uma expressão da questão social que precisa ser tratada ali urgentemente ou permanentemente, você faz um plano de enfrentamento, um plano de combate, um plano de amenização, um plano de melhoria daquela determinada situação. Então, ele vai ter um conjunto de linhas políticas. O que são essas linhas políticas do plano? As linhas políticas do plano vêm se propor não só as demandas que ele quer atingir, mas de que forma ele quer atingir essas demandas. É um plano que tem uma linha mais democrática? É um plano fundamentado na emancipação, no empoderamento? A respeito do que trata esse plano politicamente? Qual é o viés político dele, Ele sempre vai ter um viés político, querendo ou não. Então, por exemplo, a gente vai ver um plano de imunização num governo que não preze tanto pela questão do isolamento social. Esse plano de imunização, ele vai vir carregado dessa visão política também, Ele traça estratégias, diretrizes, como a gente vai ver aqui nos exemplos. O plano tem o sentido específico de sistematizar e compatibilizar objetivos e metas, procurando otimizar o uso dos recursos do sistema. O que significa otimizar o uso dos recursos? Significa que o plano ele surge para que você possa pegar aquilo que você tem, aquele problema que se coloca diante de você e de que forma você pode usar da melhor maneira possível os recursos que você tem para enfrentar aquela questão. Otimizar significa aproveitar ao máximo, aproveitar da melhor maneira, não desperdiçar. E o plano, ele tem essa intenção de evitar o desperdício, seja de tempo, seja de recursos, seja de pessoas, Seja de relações. Você planeja para evitar o desperdício e o prejuízo. É para isso que serve o plano. Ele deve ainda fornecer referencial que permita continuar os estudos setoriais ou regionais,
com vistas a elaborar programas e projetos específicos, dentro de uma perspectiva de coerência interna do sistema e externa, em relação ao contexto no qual o sistema se insere. O que isso significa? Significa que um plano, que ele tenha data para terminar ou não, ele vai servir de uma base para que a partir dele surjam políticas, né? Surjam programas, projetos a partir dele. Então, por exemplo, se a gente tem um plano nacional de imunização que está sendo feito agora em 2021 para vacinar a população brasileira. Se de repente passa essa pandemia, todo mundo já foi vacinado, né? A gente já superou essa fase. Esse plano, o que ele conseguiu atingir, enfim, a forma como ele foi operacionalizado, pode servir de base para a gente criar uma política nacional ou um programa nacional de prevenção a epidemias, a pandemias, a doenças respiratórias. Né? Então, o plano, às vezes, mesmo quando ele termina, ou até mesmo durante, né, a ocorrência dele, ele vai proporcionar subsídios para que se criem programas, políticas, projetos a partir dele, né? Então vocês percebem que ele é uma coisa muito rica, né? Ele consegue frutificar outras formas de enfrentamento da questão social também, né? E aí, trazendo agora os componentes de um plano, eu vou listar alguns aqui para vocês e prestem bastante atenção, porque a gente vai tentar identificar esses pontos no exemplo que eu vou postar aqui para vocês. Bom, a primeira característica de um plano é a síntese dos fatos e necessidades que motivam o plano e a formulação de objetivos. Então, vocês vão pegar um plano nacional ou um plano estadual, seja ele qual for, enfim, vocês vão ver que ele tem uma introdução, um prefácio, uma apresentação, igual um livro mesmo. Nessa introdução, eles vão falar do problema, eles vão falar da questão, eles vão falar dos fatores, de todo o contexto social que está envolvido naquilo que o plano se propõe enfrentar ou abordar. Eles trazem todo o contexto histórico, a origem, para mostrar a importância desse plano. É uma forma de justificar a existência dele. Então, afinal de contas, para que a gente faz um plano de enfrentamento à violência doméstica? É porque no Brasil a gente tem uma situação que é grave, temos muito feminicídio, muita violência doméstica, etc, etc, etc. Você vai pontuar na primeira parte do plano quais são os fatores que levam à necessidade da sua própria existência, da existência desse plano. Depois, um outro elemento desse plano vai ser a formulação da política de prioridades explícitas e a razão da escolha. Então, digamos que no plano de enfrentamento à violência contra a mulher, nós temos diversas formas de violência, mas há algumas que são prioridades, né? Por exemplo, a violência física, a violência sexual, e vai ser listado, né? Por que isso é prioridade, etc, etc. Aí, no caso do Plano Nacional de Imunização, quais são as prioridades desse plano? Pessoas acima de 65 anos, profissionais da saúde, etc. Pessoas que têm comorbidades, que são mais vulneráveis. O plano ele vai dizer a quem ele se destina e quais são as suas prioridades, seja em termos de público-alvo, seja em termos de problemáticas, as problemáticas que são prioridades para que ele aborde. Um outro ponto que também é um componente estrutural do plano, o quadro ordenado por itens das mudanças a operar. Não necessariamente você vai encontrar um quadro dizendo isso tem que ser mudado, isso tem que permanecer, isso vai ser mudado dessa forma. Nem sempre você vai encontrar isso nessa fórmula. Às vezes é através de um texto, né, no próprio corpo do plano, que ele vai pontuando essas coisas, né? O que precisa ser mudado, o que precisa ser operado, né? Enfim, etc. As modalidades do sistema, a estrutura e ao conteúdo dos setores e dos níveis dos rendimentos previstos. Isso aqui é uma parte assim um pouco mais exata, né? Quando você coloca ali, tal coisa tem que ser mudado com tal recursos. E nem sempre você vai encontrar isso nas políticas públicas. Mas enfim, né? Isso aqui é mais assim um modelo padrão. Como vocês vão ver nos exemplos que eu mostrarei aqui, a gente não encontra isso colocado em uma tabela. Isso está escrito mesmo, né? No corpo do texto.
Um outro elemento é o quadro cronológico das metas ou resultados a alcançar ao término do período ou em etapas. Então, o plano, ele geralmente vai estar delimitado, ele vai estar dividido em etapas ou em datas ou períodos, né? Se ele for um plano plurianual, ele vai colocar lá, nesse ano vai ser feito isso, no próximo ano será feito aquilo. Ou se ele for um plano anual, esse mês vai ser feito isso, aquilo. Mas não necessariamente isso vai ocorrer. Por exemplo, você está com um plano nacional de imunização no qual a gente não tem previsão de quando 100% da população brasileira será vacinada. Então, não tem como você colocar uma meta de quando esse plano vai terminar. Ele se esgota na data de 31 de dezembro de 2021. Não tem como citar isso, não tem como colocar. Se for preciso, ele vai se estender por mais um ano. Assim como a questão da violência doméstica, não tem como você dizer uma data limite para acabar com esse problema. Então, nem sempre, quando você está lidando com planos nacionais, planos estaduais, que envolvem políticas muito grandes, como educação, saúde, violência, segurança, ou temáticas muito grandes, né, como essa questão da pandemia, não tem como você colocar datas exatas, planos, projeções exatas de quando tal coisa irá acontecer. Você pode listar as etapas a serem feitas, mas muitos imprevistos podem acontecer e as datas não serem cumpridas, né? A realidade que a gente está vivendo é que o plano ele vai se modificando à medida que ele vai sendo implantado. Um outro elemento aqui na letra E são os tipos e a magnitude dos recursos humanos, físicos e instrumentais indispensáveis. Então, em alguns planos, vocês vão ver uma listagem de recursos humanos. Geralmente, esses recursos humanos eles são colocados como cargos e profissionais. Então, por exemplo, médicos serão responsáveis por isso, enfermeiros por aquilo, segurança pública por aquilo. Mas nem sempre vão ser pessoas e profissionais, podem ser também setores, né? Ministérios farão isso, secretarias farão aquilo. O importante é que o plano ele cita os atores, né? Ele cita os sujeitos, as pessoas físicas ou institucionais que vão estar operando cada uma dessas partes, cada uma dessas etapas. Porque o plano ele nunca vai ser executado só pelo governo federal, ou estadual, ou por um ente ministerial, enfim. É um conjunto, né, de pessoas, um conjunto de instituições que vai colocá-lo em prática. E aí você lista, você cita o que cada uma dessas instituições vai ficar responsável por desempenhar para que esse plano tenha sucesso. A gente vai ver isso bem delimitado no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica. Um outro elemento do plano é o volume e a composição das inversões e gastos para todo o período e para cada fase. Então, também consta no plano quais vão ser os gastos, quanto que será gasto. Alguns não delineiam isso, né? Não delimitam, não expõem, mas alguns colocam. O governo vai dispensar tanto para combater o analfabetismo, para combater a Covid-19 no Plano Nacional de Imunização. Mas nem todo plano demonstra isso. É até raro você encontrar em planos de políticas públicas o detalhamento do orçamento. Isso é até difícil, às vezes, a gente encontrar. Porque esse orçamento ele vai variar muito, né? Eles são implementados, os planos, a partir dos ministérios das políticas que eles pertencem. Então, por exemplo, um Plano Nacional de Educação Infantil, ele vai ser implementado através de quem? Do MEC. Então, o orçamento desse plano vai variar muito com o orçamento do MEC. Então, se o orçamento do MEC diminui, aí pode ser que o orçamento do plano também diminua. Então, é complicado colocar essa questão de orçamento exato ali no plano, né? Porque nem sempre isso vai obedecer. Ainda mais se tratando do nosso contexto aqui de Brasil, né? Que a gente está passando por uma crise. Então, é muito difícil a gente estabelecer metas financeiras e investimentos a longo prazo em termos de políticas públicas, né? A gente está passando por um período muito difícil nesse quesito, nesse aspecto. Outras três dimensões ou outros três elementos do plano
a gente pode ver aqui que são a especificação das fontes ou modalidade de financiamento. Então, pode ser que em alguns planos vocês encontrem uma parte que detalha de onde vai sair o recurso, de onde vai sair o dinheiro, qual ente federativo, governo, estado, município, fontes privadas, fundo nacional de investimento, de onde é que vai sair o financiamento desse plano? Alguns detalham, outros não. Alguns fica mais implícito ali. A previsão de mudanças legais, institucionais e administrativas indispensáveis para a viabilidade do plano. Então, o que significa essas mudanças legais que são indispensáveis para a viabilidade do plano? São as leis, né, as portarias, enfim, os projetos de lei que precisam ser criados para que um plano exista. Então, por exemplo, para que existisse um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, foi necessário que antes se aprovasse a Lei Maria da Penha e muitas outras leis, por exemplo, a Lei do Feminicídio. Não tem como você colocar um plano de enfrentamento à violência contra a mulher em prática se você não especifica o que é o feminicídio em lei. Então, é preciso que esse plano ele seja precedido por uma lei que o autorize, uma portaria. Ele nunca vai ser criado nada. Ele precisa ser aprovado legalmente. E tem também a distribuição das responsabilidades de execução e de avaliação dos resultados. Porque o plano ele vai passar por uma etapa de implementação, mas também de avaliação, né? E ele precisa descrever como que essa avaliação vai ser feita, por quem e de que maneira, né? Bom, agora que a gente já viu essa etapa aqui do que compõe um plano, a gente vai ver agora um exemplo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver quanto tempo. Vamos ver aqui o exemplo, muito interessante, que é o Plano Nacional de Operacionalização da Covid de vacinação contra a Covid-19, que é o Plano Nacional de Imunização, como a gente conhece, né? Ele é desse ano agora de 2021. Ele foi outorgado, né, oficialmente dia 29 de janeiro, então ele é bem recente, A gente pode ver aqui, eu acredito que seja o primeiro grande plano, assim, em termos de saúde que a gente tem nos últimos anos, né? Bem aqui vocês veem, Ministério da Saúde, que é o ente ali, a instituição mais próxima, né, que vai estar implementando esse plano. O Ministério da Saúde, ele é submisso ao governo federal, então é um plano de âmbito federal, nacional, né? Aí, quem também vai fazer parte da implementação da execução desse plano? Secretaria de Vigilância e Saúde, né? Departamento de Imunização de Doenças Transmissíveis, Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. Certo. Aqui Brasília, tal, tem todo o esquema aqui das pessoas, que fazem parte, ou que compuseram, né, a elaboração desse texto. Os organizadores. Tá aqui o nome das pessoas que escreveram esse plano, né? Todas essas informações, elas têm que estar contidas, dizendo, inclusive, quais são os cargos, né, os setores que elas ocupam ali. E aí, como eu falei para vocês, o plano, ele é precedido por uma lei, uma portaria, um projeto de lei, etc., que o autoriza, né, que faz com que ele exista. E bem aqui no início desse plano, vem dizendo assim: este documento foi elaborado tendo por base as discussões desenvolvidas pelos grupos técnicos no âmbito da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, de acordo com a portaria número 28, de 3 de setembro de 2020. Então, de 3 de setembro de 2020 até janeiro de 2021, estava sendo elaborado esse plano, né? E ele foi em caráter de urgência. Se não fosse em caráter de urgência, talvez ele demorasse até mais, porque, como é nacional, ele demanda um planejamento muito grande, né? Precisaria que
fosse feito com mais calma ou que se buscasse mais informações sobre cada região, cada situação. Enfim, e ele é como um livro, gente, é como um texto comum. Ele vai ter o agradecimento. Então, se vocês nunca tinham visto um plano nacional, ele é dessa forma. Aí ele vai ter a lista das abreviaturas e siglas, né? É a mesma estrutura de um trabalho acadêmico, mais ou menos. Aí ele vai ter o sumário, onde ele coloca ali a apresentação, como eu tinha dito para vocês, quem é o público-alvo, as premissas do plano, a sua introdução, seus objetivos. E aí ele vem descrevendo, né, sobre tudo que ele está falando, quem é responsável pelo quê, os grupos especiais, o sistema de informação, como é que vai ser alimentado, monitoramento, supervisão e avaliação, encerramento da campanha, né? Então, esse plano aqui, ele está bem completo. Ele tem praticamente todos aqueles itens que a gente colocou ali. Vamos agora ver cada uma dessas etapas, como é que ela se organiza na prática. Como eu disse para vocês. Primeiro, a gente vai ver aqui que tem uma apresentação, né? Essa apresentação serve para que os entes, né, as instituições, as pessoas que estão por trás desse plano, digam quem são e por que, né, que elas resolveram fazer esse plano, de que forma que esse plano foi organizado. Então, ele vem dizer, o Programa Nacional de Imunizações PNI, criado em 18 de setembro de 73, é responsável pela Política Nacional de Imunização. Aí eles vão fazer todo o resgate desse plano que já existe, esse Programa Nacional de Imunização que já existe, né? Aí eles passam aqui para falar já desse setor do Ministério da Saúde mais atual em relação à pandemia, né? Para colaboração na elaboração deste plano, o Ministério da Saúde instituiu a Câmara Técnica Assessora de Imunizações e Doenças Transmissíveis por meio da portaria GAB-SVS número 28, de 3 de setembro de 2020. Aí eles colocam todas as pessoas que participaram, né? Ele é mais assim, gente, a apresentação, ela serve mais para mostrar quem esteve por trás desse plano e como foi o processo de elaboração. Aí ele vem até dizer aqui, ó, que ele está organizado em 10 eixos. Então, vocês lembrem que eu falei que uma das etapas do plano, na verdade, um dos componentes do plano, são o seu perfil político, né? A forma como ele vai abordar aquelas demandas. Isso você pode ver nos eixos e diretrizes do plano. Então, se você quer saber de que forma que ele vai tratar uma questão, você vai ali nos seus eixos e diretrizes. Os 10 eixos desse plano que a gente pode ver são a situação epidemiológica, com a definição da população-alvo para vacinação, vacinas Covid-19, farmacovigilância, sistema de informação, operacionalização para vacinação. O que é isso? É você dar a condição para que essa vacinação aconteça. Como é que vai ser feito o transporte? Como é que essas vacinas vão ser armazenadas? Como é que elas serão compradas? De onde? Quando? Como é que será a aplicação? A fila? Como é que vai ser? Monitoramento, supervisão, avaliação, orçamento para operacionalização, estudos pós-marketing, comunicação, encerramento da campanha. Enfim. Aí aqui tem um público-alvo desse plano também. Ó. E só assim, gente, colocando aqui um adendo, né? Eles informam aqui nesse parágrafo aqui antes do público-alvo que as próprias informações do plano serão atualizadas conforme o surgimento de novas evidências científicas. Então, como foi um plano feito em caráter de urgência, né? Eles admitem que ele possa precisar de atualizações científicas conforme as evidências forem surgindo. Tem uma nova variante do vírus. Se descobriu que esse tratamento, que essa forma de prevenção não é eficaz, ou então descobriu-se uma nova forma de prevenção. Então, ele vai sendo atualizado, ele vai sendo retroalimentado, ele não é uma coisa pronta 100%, ele não é estático, né? Ele é passível de alterações e mudanças. Público-alvo. Este documento é destinado aos responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a Covid-19.
Então, quem é o público-alvo desse plano? Ele é destinado para os responsáveis pela gestão da vacinação e monitoramento. Então, esse plano ele não foi pensado para cada cidadão, ele foi pensado para aquelas pessoas que vão estar trabalhando na organização dessa vacinação. Profissionais de saúde, gestores, né? Pessoas que estão lidando diretamente com essa questão. Aqui tem as premissas também, como eu tinha falado para vocês. Quais são as premissas, né, desse plano? Este plano apresenta diretrizes gerais da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, de forma que especificidades e alterações de cenários conforme disponibilidade de vacinas serão informados e divulgados por meio de informes técnicos da campanha nacional de vacinação, enfim. Algumas definições contidas nesse plano são dinâmicas, são condicionadas às características e disponibilidade das vacinas aprovadas, né? Então, eles estão colocando aqui aquelas premissas. Então, antes de você partir para analisar esse plano como um todo, você precisa primeiro ter ciência do que, digamos assim, como é que eu poderia explicar? Do que são ali alguns detalhes a respeito dele. Então, olha, antes que você parta para compreender do que esse plano se trata, você precisa estar ciente dessas premissas, desses adendos, né, desses pontos aqui que são importantes. Então, digamos que essas premissas sejam pontos indispensáveis, né, que você precisa tomar conhecimento antes de adentrar na leitura desse texto. Então, você precisa ter ciência que ele ainda está sendo atualizado conforme surgem evidências, que as definições são dinâmicas, ou seja, elas podem estar se transformando, se adaptando, né? Então, tudo isso você precisa estar ciente, a par, antes de partir para conhecer esse plano. E aí, saindo dessa etapa da apresentação e premissa, a gente vem para a introdução. E como eu tinha falado para vocês, a introdução é a parte do plano que apresenta a problemática, que vem dizer realmente o que ele está se propondo a combater e enfrentar. Como é um plano que ele vai combater a Covid-19, ele vem trazendo as informações a respeito dessa doença. Então, ele vem dizendo aqui, a Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade, causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. Trata-se de uma infecção respiratória aguda, potencialmente grave e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas. Aí ele vai dizer o que é o Covid-19, segundo a OMS, Ele vem dizer que pessoas idosas e com comorbidades são as mais vulneráveis, pessoas que têm problemas cardíacos no pulmão, pressão alta, diabetes, câncer, tem mais risco de ficar doente. Aí ele vem falando toda a situação que a gente está vivendo. E aí depois ele vem falar, para conseguir atingir o objetivo de mitigação dos impactos da pandemia, diversos países e empresas farmacêuticas então estão se empenhando para produzir a vacina. Aí ele vem dizer que tem uma lei que autoriza o planejamento da vacinação nacional. Tudo isso vem contido aqui na introdução, né? E eles vão colocar aqui os tipos de vacina, né, que registra-se adesão no Brasil. A Fiocruz, AstraZeneca, Covax, Facility, Instituto Butantan, Sinovac, enfim. Eles colocam o número de vacinas, né? A previsão das doses, quantos laboratórios estão negociando, como é que está sendo feito. Tudo isso é detalhado na introdução. E aí tem os objetivos do plano. Todo plano ele vai ter que ter ali os seus objetivos, geral e específico. Qual é o objetivo geral desse plano? Estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a Covid-19. Então, é o que? É servir de bússola para a vacinação dessa doença aqui no Brasil. E os objetivos específicos? Apresentar a população público-alvo e os grupos prioritários, então eles vêm dizer, né, quem são essas pessoas. Otimizar, lembrem do que eu falei, otimizar os recursos, né,
aproveitar ao máximo, da melhor maneira possível, os recursos que a gente tenha. Se as vacinas são poucas, vamos utilizá-las da melhor maneira possível para aqueles grupos que estejam ali mais necessitados dela. Através de um planejamento, programação, enfim, oportunos. Instrumentalizar estados e municípios para a vacinação. O que isso significa? Dar as ferramentas para que esses estados e municípios desempenhem essa tarefa da vacinação. Aí eles vêm trazendo aqui outros dados, né? Como eu falei para vocês, o plano ele vem contextualizando toda essa situação. Ele vem trazendo qual é a situação epidemiológica da Covid-19, os grupos de risco. Aí eles caracterizam, né, esses grupos. São pessoas com insuficiência renal, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, anemia falciforme, câncer, obesidade mórbida, síndrome de Down. Além de idade superior a 60 anos, indivíduos transplantados de órgãos sólidos. Então, esses são os grupos de risco. Grupos com elevada vulnerabilidade social. São pessoas em situação precária, né, digamos assim, economicamente. São indígenas, que são mais vulneráveis a essas doenças infecciosas. Né? Pessoas em situação de rua, refugiados, territórios de difícil acesso, como quilombolas. Eles vêm trazendo todo o contexto. Aí depois vem falando um pouquinho das vacinas, né? Aconselho vocês a lerem realmente esse plano, né? Saber do que ele se trata. Quais são os tipos de vacina que ele vem apresentando. Os objetivos da vacinação. Então, para que serve esse plano, afinal de contas, né? A priorização de quem? Preservação do funcionamento de serviços de saúde. Então, eles vão vacinar para que não tenha uma baixa dos funcionários da saúde. Então, eles também vão ser prioridades, né? Enfim. Tem um grupo aqui descrevendo, né, quais são essas comorbidades. Cada plano, gente, dependendo do assunto que ele vem tratando, ele vai ter quadros explicativos referentes àquela temática. Então, se fosse um plano nacional de educação, teria quadros referentes à situação educacional no Brasil. Né? Então, não tem uma fórmula exata de como um plano ele vai acontecer, mas ele tem uma estrutura básica, que são aqueles itens que eu mostrei ali para vocês. Aí vocês lembrem que eu tinha falado que o plano ele cita quais são as instituições, né, os entes que vão estar trabalhando ali nele para realizar e desempenhar cada uma das funções. Aqui vocês podem ver que no que tange a farmacovigilância, né, eles citam algumas entidades, algumas instituições que vão estar trabalhando nisso. Então, eles vêm dizer que isso vai ser feito pelo Sistema Nacional de Vigilância, de EAVP, né? Enfim, epidemiológica, eventos adversos e pós-vacinação. Quem é que vai fazer isso? Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as secretarias estaduais e distritais de saúde, as secretarias municipais de saúde, serviços de referência, né, e contra-referência, que vão estar fazendo esse trabalho. E vem dizendo aqui também o que eles vão ter que fazer, cada um deles, né? Certo. Vem falando também um pouquinho sobre as precauções. São alguns detalhamentos de como, na verdade, isso vai ser operacionalizado, né? Em geral, como todas as vacinas, diante de doenças agudas febris, moderadas ou graves, recomenda-se o adiantamento da vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina a manifestação da doença, né? Então, quando uma pessoa ela tiver com febre, né, recomenda-se ali o adiamento dessa vacinação, para que não se confunda, né, o efeito ali da doença com o da vacina.
Então, eles colocam essas premissas, né? Esses pontos a serem evitados. Vem colocar aqui grupos especiais, gestantes, mulheres que acabaram de ter filhos e lactantes. Também colocar... desculpa, gente. Aqui. Enfim, pessoas em situação mais de vulnerabilidade, né? Pacientes oncológicos, que são as pessoas portadoras de câncer, né? As contraindicações. Vocês podem ler, vocês devem ler isso aqui, que é muito importante, né? E aí ele vem também falar do sistema de informação, né? Que tem todo um sistema que vai sendo alimentado de acordo com o que essas vacinas vão acontecendo, né? Eles vêm dizendo o que esse formulário de informação ele vem trazendo, né? Então, cada pessoa que for vacinada, ela vai servir para alimentar esse sistema. Nome da mãe, sexo, data de nascimento, CPF do vacinado, estabelecimento de saúde em que ele se vacinou, grupo prioritário, data de vacinação, nome da vacina e fabricante, tipo e dose, lote e validade da vacina. Certo. Aqui eles colocam diferentes cenários, né, nas salas de vacina que podem estar acontecendo. O primeiro cenário são estabelecimentos de saúde com conectividade à internet, né, que podem fazer essa transmissão de informação imediatamente. Tem também estabelecimentos de saúde com conectividade à internet e condições de fazer digitação, mas sem o QR Code, porque eles estão fazendo esse alimento de informações, né, através de QR Code para ser mais fácil. Estabelecimento de saúde sem conectividade e o cenário 4, que são aqueles sem computador. Então, para cada um desses cenários, eles pensaram de que maneira que esses órgãos de saúde podem estar contribuindo para alimentar o sistema. Então, eles pensaram desde aquele hospital, aquele posto que tem acesso à internet, QR Code, até aquele posto de saúde que não tenha nenhum computador para fazer essa alimentação. Então, eles pensaram nesses detalhes, né, para fazer meio que uma tentativa de contenção, né, para que essa alimentação aconteça da melhor maneira possível. Aí você tem o registro de movimentação da vacina, né, gestão da informação, porque é muito importante saber quem está sendo vacinado, né? Tem os painéis de logística, enfim. E aqui tem uma parte mais interna mesmo desse plano, né? A operacionalização dessa vacina. Aqui. Planejamento e operacionalização. Aqui, deixa eu ver. Ó, tem aqui a estrutura, né, dessas salas de vacinação. Central Nacional de Rede de Frio. A esfera estadual são 27. Que são o quê? São centrais de armazenamento, né, dessas vacinas. Certo, vamos prosseguir aqui um pouquinho mais, né? Para vocês verem o quanto é importante essa questão do armazenamento, né? E da logística em relação a essa vacina. Então, cada aspecto que você está planejando, ele vai exigir atenção a determinados fatores específicos, né? A gente tem também o monitoramento, supervisão e avaliação, que não pode faltar nos planos. Então, a gente tem aqui o monitoramento, como é que vai ser feito. Ele vai estar dividido em 3 blocos, né? Que é a avaliação e identificação da estrutura existente na rede, processos, indicadores de intervenção. Aí ele vai monitorar o quê? O status da aquisição das vacinas. Então, quantas vacinas estão sendo compradas, de onde, quando, qual a previsão? Status da aquisição de insumos, né? Seringas e agulhas. Também material de segurança, né? Para os profissionais, como máscaras, luvas, algodão. Status da liberação e desembaraço das vacinas e aprovação das vacinas no Brasil. Então, o monitoramento, ele vai cumprir esse papel, né? Aí tem as etapas de avaliação e supervisão.
Essa supervisão e avaliação, elas vão permear todo o processo. Desde o momento que esse plano ele é criado, que ele é implementado, até quando ele for finalizado, ele vai estar sendo avaliado e supervisionado. Ao final da intervenção, deve-se realizar a avaliação de todas as fases do processo, do planejamento à execução, com resultados esperados e alcançados. Então, o que foi esperado, o que foi alcançado, né? Sempre destacando que isso pode mudar de acordo com o andar da carruagem, né? Se a doença aumentar ou ela regredir, isso pode ser alterado. Então, no que eles vão estar se baseando para fazer esse monitoramento? Internações hospitalares, né, por habitante intramunicipal, mortalidade de grupos, população alvo a ser vacinada, então o número dessas pessoas, casos confirmados, enfim, todo esse número aqui, necessidade de seringas, necessidade de vacinas, RH necessários, salas de vacina. Então, eles vão estar monitorando tudo isso aqui. Indicadores de intervenção, recursos financeiros, né? Os recursos, eles são basicamente federais, né? Como eu tinha falado para vocês. E eles vão ser repassados para estados e municípios. Enfim, vem todo esse ponto. E aí vem a questão do orçamento, né? Que, como eu tinha falado para vocês. Nem sempre vocês vão ver uma tabelinha ali exata dizendo quanto vai ser gasto, ainda mais numa política tão grande como essa. O que vocês conseguem ver aqui é um texto descrevendo as origens desse financiamento, né? E o valor ali aproximado, pelo menos ali um montante, né? Que pode ser destinado. Então, para a execução da vacinação do Covid-19, recursos financeiros federais administrados pelo Fundo Nacional de Saúde são repassados pelo Ministério da Saúde aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, né? Então, a gente já sabe a origem desse recurso. Ok. Destaca-se que houve a abertura de crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde no valor de 1 bilhão 994.966 milhões, etc. Praticamente 2 bilhões, né? Para comprar a vacina da AstraZeneca. Aí também consta aqui um outro valor, né? De 2 bilhões e meio, associado à aquisição de 42 milhões de doses da vacina COVAX, né? COVAX Facility. E mais 177 milhões para investimento na rede de frio, né? De armazenamento. Então, aqui tá detalhado mais ou menos assim os gastos, né? 510 milhões em seringas e agulhas. Aí, estudo pós-marketing, né? Que é um item particular desse plano aqui, né, que a gente não vai se ater. Comunicação também, né, que é interessante, porque é uma campanha de vacinação, então precisa ter aquela relação público e governo, né? São campanhas, né, cartazes, enfim, ó. As peças publicitárias, tudo isso tem que estar detalhado ali, né? Até mesmo para que as pessoas saibam quanto está sendo gasto nessa campanha, né? Não só em termos de vacinação, mas em termos de divulgação também, né? Então, esse material está sendo veiculado. Campanhas publicitárias da fase 2, né? Ó, vocês podem ver aqui. Tudo muito detalhado, gente. Então, quando a gente está lidando com políticas públicas, recursos públicos, né? Federais, estaduais, municipais que sejam, cada aspecto de gasto tem que ser detalhado. Nada pode passar, né? E aí, a gente tem aqui o encerramento da campanha, né? Essa etapa final aqui, que ele vem falando. Que nessa estratégia de vacinação, a face é a diversidade de vacinas a serem utilizadas de variados grupos selecionados da população. É necessário fazer esse monitoramento e avaliação constante. Certo? Eles não colocam um prazo exato, como eu tinha falado para vocês. Não tem como a gente prever quando é que uma campanha como essa vai ter fim, né? No decorrer da campanha, o monitoramento será constante, como eu já tinha falado, né? E este trabalho trará subsídios para avaliação dos resultados alcançados, ações assertivas e lições aprendidas nas diferentes esferas de gestão.
né? Então, aqui vocês podem ver de uma maneira bem resumida, mas num plano muito completo, né? Interessante que vocês leiam, né? Interessante que todos nós tenhamos acesso e que a gente saiba dessas informações. Ó, aqui tem os apêndices, né? Que são as definições da cadeia de frio, as definições, né? Então é interessante que a gente leia, né? Que a gente se intere a respeito disso. Tem os anexos também descrevendo quem são essas populações-alvo. Muito interessante esse plano. Competências de cada gestão, ó, competência da gestão federal, gestão estadual, municipal, Secretaria Especial de Saúde Indígena, bases legais de financiamento. Então, cada lei que diz de onde que tem que sair esse dinheiro está listado aqui também, para evitar mal-entendimentos, para evitar dúvidas, né? Perguntas sobre a questão de marketing, né? Caso você não tenha compreensão do que se trata essa questão, tá tudo explicado aqui também. Certo? Deixa eu ver aqui. Bom, gente, então esse aqui foi o modelo de plano que a gente tratou hoje, né? Que é o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho também, só dando uma breve passada, né, por cima aqui do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que ele é mais antigo, ele é de 2013, se eu não me engano. Ele é bem antigo, 2011, né? Então, ele é do governo Dilma, que a gente tinha uma Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, né? Então, a gente vai ver hoje a respeito do que esse plano trata, só para a gente ver um outro exemplo. Esse daqui, ele já não vai ser tão detalhado como esse que a gente acabou de ver, mas ele também é interessante porque ele traz alguns aspectos que a gente pode estar analisando. Ele, por exemplo, não tem muito detalhamento de financiamento, né? Mas ele tem aqui a apresentação, falando de como esse plano foi criado. A introdução falando da questão da violência doméstica contra a mulher, que ainda é muito grande. Aí eles vêm trazendo dados sobre isso, eles vêm falando da Lei Maria da Penha. E aí eles contextualizam, né, essa violência. A violência contra as mulheres constitui ser uma das principais formas de violação dos direitos humanos. Eles fazem todo um estudo aprofundado, toda uma descrição dessa questão, fundamentando com dados oficiais. Desculpa, gente. De pesquisas, né, etc. Então, a primeira parte vem falando muito sobre isso. A questão dessa violência aqui no Brasil também. Esse plano ele é mais teórico mesmo, né? Ele não traz tantos detalhamentos assim. Aí ele vem definindo também quais são os tipos de violência. A doméstica, a ocorrida na comunidade, a perpetrada ou tolerada pelo Estado, certo? Não pode ser entendida como dimensão de gênero, mas uma dimensão política. Enfim, né? Eles vêm fazendo todo esse aprofundamento. Aí eles vêm trazer os diferentes tipos, ó, violência doméstica, sexual, física, psicológica, patrimonial, moral, institucional, tráfico de mulheres, exploração sexual de mulheres, enfim, assédio sexual, moral, cárcere privado. Então, todas essas especificações, gente, não são só tipos de violência, são objetos que esse plano ele se propõe a intervir. Ele vem trazendo conceito e os eixos dessa política, né? Quais são os eixos dela? Todo plano ele vai ter ali os seus eixos, né? Prevenção, assistência, enfrentamento e combate e acesso e garantia de direitos vão ser os eixos dessa política. E ele vem descrevendo aqui cada uma delas. Ele vem falando também do monitoramento, né? Que também é necessário, como tá descrito aqui. E aí tem a rede de atendimento, que é nessa rede de atendimento que eles vão dizer quem são esses entes, nessas instituições que vão estar trabalhando nesse plano. Então, a gente vai ter uma rede de enfrentamento, né, e atendimento a essa mulher que sofre violência. Centro de referência de atendimento à mulher, núcleos de atendimento, casa-abrigo, casa de acolhimento provisório, delegacias especializadas, que são as DEANs, né?
núcleo ou postos de atendimento à mulher nas delegacias comuns, Polícia Civil e Militar, IML, né, Instituto Médico Legal, Defensorias da Mulher, Juizados de Violência Doméstica e Familiar, a central do Ligue 180, ouvidoria da mulher, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que não existe mais, eu acredito, né, porque essa secretaria ela foi modificada, serviços de saúde, postos de atendimento em aeroporto, núcleo da mulher na Casa do Imigrante. Então, aqui no Maranhão, tudo isso fica na Casa da Mulher Brasileira, né? Em alguns estados também, mas cada município, cada estado vai ter uma realidade diferente. Alguns têm ali as suas instituições estaduais e municipais que vão estar somando com essa rede. Outros vão ter só mesmo o básico, às vezes não tem nem a delegacia da mulher. Mas aqui detalha quem seriam, né, essas instituições que estariam abordando ali, né, essa questão. E aqui os princípios e diretrizes desse plano, que é a igualdade, respeito à diversidade, a equidade, a autonomia, laicidade do Estado. Então, vocês lembram que lá no início eu coloquei que o plano, ele pode conter também um viés político, né? E não assim necessariamente político no sentido de direita ou esquerda, ou político partidário, mas político no sentido de que ele se posiciona a favor de determinada visão daquela questão. Quando você tem um posicionamento, né, de uma perspectiva a respeito de um tema, digamos que você tem uma visão política a respeito dele, né? E a visão política desse plano é o quê? É o respeito à diversidade, à equidade, à autonomia, à laicidade do Estado, né, que o Estado ele não pode ser influenciável por questões religiosas no tocante à violência de gênero, universidades públicas, justiça social, transparência dos atos públicos, participação e controle, né? E as diretrizes também dessa política, né? Tudo aqui também colocando. Certo, gente? Então, os objetivos gerais específicos, né? Reduzir o índice de violência, etc. Promover a mudança cultural, garantir e proteger os direitos dessas mulheres, proporcionar a elas situação de violência, um atendimento humanizado, enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres a partir de uma perspectiva de gênero, enfim. E as ações e prioridades também vai estar listado. Então, gente, basicamente, isso daqui que é o desenho, a estrutura de um plano. Esse daqui é um plano mais simples e o Plano Nacional de Imunização ele é mais complexo, né? Para a gente ter uma noção ali de como que cada um vai estar estruturado, dependendo da sua dimensão. Não que a violência contra a mulher seja um problema menor que epidemias, né, ou pandemias. A gente não vai colocar dessa maneira. Mas a questão da imunização hoje ela se faz mais urgente, né? E aí vocês veem aqui, ó, que também tem uma lei que fundamenta esse plano, que é o quê? A Lei Maria da Penha. Certo? E aí vai ter as referências, né, que são os textos de onde tiraram essas informações e as instituições e pessoas que participaram da sua elaboração, certo? Bom, eu espero que tenha ficado compreensível para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem tirar, eu aconselho vocês também a lerem, conhecerem esses planos. E se vocês tiverem dúvida ou quiserem que eu analise outros planos para vocês, fiquem à vontade, tá? Então, gente, bom estudo. Espero que vocês tenham tido uma boa compreensão e até!